taekwondo no meu coração, Joel, para 2025, cara, é plantação de orfanatos. Isso tem falado muito no meu coração. E entender que alguma criança que ainda sente frio enquanto dorme vai poder dormir coberta porque em algum momento eu me posicionei, ou que alguma criança que tem a idade do meu filho e dorme para não sentir fome vai poder se alegrar porque agora tem comida na mesa porque eu me posicionei. Cara, isso tem enchido meu coração. E o que eu não posso? Eu não posso morrer tendo cumprido toda a minha agenda, mas nunca tendo lido a agenda de Deus. Existe uma agenda de Deus. Existe um projeto de Deus. Existe um propósito de Deus. E eu acredito que tudo que Deus permite que a gente viva, isso é só acréscimo. Cara, a nossa riqueza, as posses, as conquistas, o status, o alcance, tudo isso é um acréscimo. É legítimo, é bom, mas é acréscimo. A Bíblia fala, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a minha agenda está desalinhada, eu busco o acréscimo. A gente se torna a geração do acréscimo. É como se o teu pai falasse, olha, se você comer tudo, tem sobremesa. E a gente vive correndo atrás da sobremesa e a gente tá, cara, morrendo de fome, a gente não se alimenta, a gente não... É como se o seu pai falasse, olha, se você fizer essa parte, no final do ano a gente viaja. E a gente tá o ano inteiro só pensando na viagem. Deus está dizendo, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas, Joel, vos serão acrescentadas. Esse é o princípio da mordomia. Que se você quiser, a gente pode falar em algum momento ao longo do podcast. Você fica matutando dia após dia, minuto após minuto, se Deus tá feliz com você? Com as obras que você tá deixando aqui? Eu não diria que eu fico matutando, mas isso... Pergunta. É porque você falou uma coisa que me toca. Sim. Você falou assim, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir viver bem sabendo que eu poderia ter usado a minha voz, a minha mensagem para impactar mais pessoas. Eu tenho isso também. Eu tenho isso todo dia. Às vezes eu tenho a sensação que eu faço pouco. Você tem essa sensação? Total. Tá, então estamos alinhados no papo. Sem dúvida. E ainda bem que a gente tá alinhado nesse papo. A gente chega em muita gente, cara. Mas eu penso, mas tem muita gente que eu ainda não chego e eu preciso construir um caminho, uma ponte para chegar nessas pessoas que eu ainda não chego, porque é assim que Deus vai se alegrar comigo. Você tem essa conversa com você também? A tua zona de graça é essa. Por que você se preocupa com qual está sendo o destino final da sua voz? Porque você tem voz. Se a tua zona de graça fosse, talvez, sei lá, construção, você é um cara que constrói. Você constrói ecossistemas, você constrói mundos, você constrói prédios. Talvez a tua dor seria conectada à tua zona de graça. Cara, o que eu estou construindo que vai além de mim? Cada um tem uma dor que ela é diretamente conectada à sua zona de graça. Por quê? Porque a quem muito é dado... Fala de novo. Muito é cobrado. Cada um tem uma dor... que é diretamente conectada à sua zona de graça. Caraca, eu nunca ouvi isso. E é verdade, cara. É porque você não vai ser cobrado por aquilo que você não carrega. Exato. Que ninguém pode dar o que não tem. Exato. Então quando Deus exige ou espera algo de você, Ele exige ou espera algo na medida que te foi confiada. Exato. E na zona de graça que te foi entregue. Por quê? Porque Deus é justo. Ele não pode esperar de você algo que Ele sabe que você não carrega. Cara, pega isso aqui. Alguns anos atrás, e não tem mais do que 4 anos, eu tô precisando pagar umas contas e eu tô sem nada na conta. E aí eu lembro, caramba, tem dinheiro no cofre da Cessi, que é minha filha mais velha, de 11 anos. Na época ela devia ter 7. Eu falo com a Kezinha, amor, eu vou quebrar o cofre da Cessi e depois eu compro outro e coloco de novo. Eu vou lá, quebro o cofre da Cessi, pego o dinheiro que tem e uso para pagar uma conta. Joel, por que eu sei que tem dinheiro no cofre da minha filha? Por que você colocou? Porque fui eu que coloquei lá. Por que o pai espera algo de você? Porque ele sabe o que ele depositou em você. Exato. Então, aquele que te deu o que você tem, aquele que te estabeleceu onde você está, ele sabe o que você pode. E é por isso que quando a gente fala, Deus, eu não consigo, e ele sabe que consegue, ele fala, você sabe que você pode mais. Você sabe que você pode mais. Qual que é meu entendimento? Fernandes, se for para fazer para você sabe qual é o seu limite. Se for para fazer para os seus filhos, você sabe qual é o seu limite. Não estabeleça para mim um limite menor do que os que você já estabeleceu para você. Então, se eu fico sem dormir para fazer um lançamento digital, eu posso ficar sem dormir para fazer algo para ele ou para ter tempo com ele.
Se eu me desgasto por uma semana para fazer algo que tem a ver com o meu ecossistema, eu consigo tirar uma semana para fazer algo que tem a ver com a agenda dele. Então, o que eu acredito isso aqui é muito forte. Todas as vezes que Deus estabelece sobre um homem uma nova medida de prosperidade ou de autoridade, é estabelecida também uma nova medida de juízo. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás e o tema da mensagem se chama O Poder da Entrega. Você quer ouvir sobre? Eu posso falar em 5 minutos. Pode falar em 1 hora. Cara, eu tô dirigindo, voltando para casa, e eu tinha acabado de participar de um projeto que se chama Legendários, na montanha. E eu vi alguns homens grandes da nação chorando com um pedaço de pão partido na hora do lanche, cara. E aquilo me impactou porque eu sei do backstage de alguns deles, eu sei como eles têm prosperado e o quanto que eles têm sido abençoados. Mas eu vi esses mesmos homens com um pedaço de pão partido na montanha, cara, chorando de gratidão. Eu lembro que quando eu volto do Legendários, eu tô tomando banho e eu começo a chorar por causa do banho quente, aí eu começo a chorar por causa da roupa limpa, eu começo a chorar por causa do ar-condicionado na hora de dormir. São coisas que às vezes passam batido no dia a dia, mas quando a gente é removido desse ambiente, a gente começa a valorizar o que sempre teve lá e a gente talvez nem percebia mais. E eu tô dirigindo e eu começo a lembrar. Eu falei, Deus, obrigado, olha a família que eu tenho, olha a igreja que eu lidero, olha o carro que eu dirijo. Jesus, olha onde a voz está chegando, olha o que o Senhor está me dando. Eu comecei. E aí Deus me deu uma palavra tão simples, cara, parece tão boba, mas para mim explodiu a minha mente. Deus falou, filho, lembra quando você ia comprar tênis na América? Teu budget máximo era $60. E você entrava de loja em loja procurando um par que fosse do seu número. E às vezes para comprar um tênis de $70 você se sentia culpado porque isso ia impactar teu orçamento. Olha como eu tô te vestindo. Olha as roupas que eu tô te vestindo. Olha a casa que eu tô te dando. Aí Deus falou comigo, quando você era menino, você podia entregar como menino. Mas se eu te estabeleci como um príncipe, agora você precisa entregar como um príncipe. Porque quando eu aumento a tua medida de autoridade, eu aumento a tua medida de juízo. Joel, eu chego para a igreja e eu compartilho essa mensagem. E aí eu tiro o tênis e começo a pregar descalço. E aí vem um jovem e fala, ele me chama enquanto eu estou pregando e fala, pastor, eu tenho o mesmo tênis que você e eu calço o mesmo número que você. E eu queria te dar esse calçado. E aí ele me dá o calçado, eu falo, gente, acabei de ganhar esse calçado, ele não é mais meu. Eu estou ofertando para a igreja. Alguém compra esse calçado aqui para ofertar para a igreja? E alguém se levanta e fala, eu compro. E aí daqui a pouco outro. Cara, naquele dia eu volto descalço para casa. E eu vi homens entendendo uma coisa que quando a gente entende, a gente muda a nossa história, a história dos nossos filhos, a gente muda uma geração. Toda nova medida de autoridade que Deus te concede exige de você uma nova postura. Se você for estabelecido como rei, se porte como rei. Se você for estabelecido como um homem de governo, se porte como um homem de governo. Se Deus estabeleceu como um pai, se porte como um pai. Porque você não é mais quem você era, você não está mais onde você estava, você não veste mais o que você vestia, você não tem mais o que você tinha. Então a gente precisa entender que existe um destino final para isso, porque milagre não é fim, milagre é meio. O milagre da vida do Joel não tem que terminar no Joel. E o Joel foi abençoado e ponto. E Jesus se revela para Joel e ponto. Porque a tua história não é ponto final. E Joel teve uma revelação de quem Jesus é. E nações passaram a ouvir falar de Jesus a partir do testemunho de Joel. E Joel foi tirado do meio das malhadas e como improvável estabelecido como uma voz na sua geração. E a voz de Joel não falava mais sobre si, mas sobre aquele que o viu quando ninguém via. Quando eu entendo que o milagre passa por mim, mas não para em mim, eu começo a ter esse senso de urgência. Eu preciso fazer alguma coisa com o que me foi confiado. Então o que você está sentindo, isso é legítimo, porque de fato existe uma expectativa dos céus em ver o que você vai fazer com o que você recebeu. A palavra de Deus fala que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Como é que você soluciona isso, cara? Cara,